Depois de nós já termos feito os comentários a respeito da liberdade do homem, nesse artigo 3 do primeiro capítulo aí dessa sessão, nós já vimos que a liberdade que o ser humano tem faz com que ele proceda de forma errada ou de forma correta. E isso nós chamamos de moral. E agora nós entramos nesse artigo 4, a moralidade dos atos humanos. Nós vamos do parágrafo 1749 ao 1756. Veja bem que moral, assim para a gente dar uma definição bem genérica, porque é claro, quem quer mais especialização tem que procurar mais estudos na literatura. Mas aqui, de um modo geral, a moralidade dos atos humanos faz com que o sujeito, usando da sua liberdade, de sua consciência, vai praticar atos bons ou maus, como nós podemos ver nesse artigo 4 que o Catecismo nos apresenta. À medida que nós formos caminhando na moralidade dos atos humanos, depois no outro artigo sobre a moralidade das paixões, nós vamos tendo exemplos mais práticos ou mais específicos a respeito de quando o sujeito está procedendo retamente, conforme a vontade de Deus, ou não, praticando o que é errado, o que é injusto, o que é mal, prejudicando o próximo. Então vamos lá, vamos começar aí as nossas leituras. Vamos ler. A moralidade dos atos humanos. A liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de forma deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai de seus atos. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo da consciência, são qualificáveis moralmente. São bons ou maus. Então, o sujeito moral é aquele que procede, de preferência, corretamente, vendo o que é justo, vendo o que é certo. Mas também precisa ter valores da sociedade onde ele vive, da família, da religião, para que ele possa escolher livremente o que é certo ele praticar. Isso é o sujeito moral. Mas ele é o pai de seus atos. Ele é que é responsável, e nós já vimos isso no vídeo anterior, liberdade e responsabilidade. Ele é pai dos seus atos. Então, deliberadamente, ele escolhe praticar isso ou aquilo. E aí a gente vê que esses atos nós podemos classificá-los, sim, como bons ou maus. Não necessariamente de acordo com o que o sujeito escolhe, porque ele pode achar que está escolhendo o que é bom para ele, mas o que não é correto moralmente. Também é bom a gente já fazer um esclarecimento, porque às vezes tem pessoas que fazem assim um rótulo, colocam um rótulo de moralista numa pessoa, e aí já fica uma conotação assim meio esquisita ou chata de chamar uma pessoa de moralista, porque ela está querendo impor as suas verdades, os seus conceitos, e às vezes são preconceitos, às vezes são falsos. Então essa conotação não fica bem, porque chamar uma pessoa de moralista muitas vezes é de uma forma irônica, mas não confundir então com a moral, que são os bons costumes, o jeito certo de proceder, de acordo com a ética. Agora, nos próximos artigos, a gente vai tendo mais pistas. Vamos ler. Quais são as fontes da moralidade, nesse item 1 aí? A moralidade dos atos humanos depende, olha aí, 3 coisas: do objeto escolhido, do fim visado ou da intenção e das circunstâncias da ação.
O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente e à vontade. É a matéria de um ato humano. O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão o reconheça e julgue estar de acordo ou não com o bem verdadeiro. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal, atestada pela consciência. Lendo assim, fica um pouco complicado, parece que um pouco difícil, mas é para isso que a gente está aqui fazendo esses comentários, tentando dar mais clareza, porque o catecismo ele tem uma linguagem universal. Mas a moralidade desses atos humanos, para a gente poder classificar esses atos que o homem deliberadamente pratica, sejam bons ou sejam maus, precisam essas três fontes aqui. Qual é o objeto escolhido? Objeto não significa necessariamente uma coisa material, mas uma ação, um bem, ou até um mal, mas a pessoa acha que está praticando o bem quando faz, às vezes, uma coisa errada. Isso, cada caso é um caso. Mas então depende se o objeto escolhido é bom ou se é mau. Se uma ação, não só o objeto, mas se uma ação é boa ou má, de acordo com a ética e a moral. A intenção. Qual é a intenção do sujeito que está praticando essa ação? E as circunstâncias que envolvem a prática dessa ação, para que seja classificado se é um ato bom ou se é um ato mau. Então, resumidamente, é isso que o parágrafo 1751 está aqui explicando, para que a gente tenha assim, o conceito se aquele ato foi mau ou bom, aí num juízo, que se está fazendo, dependendo dessas três fontes aí. Mas nós vamos ter mais exemplos. Esse texto também, vai parecer um pouco complicado, mas a gente quer tentar esclarecer. Vamos ver. Perante o objeto, a intenção se coloca do lado do sujeito agente. Pelo fato de ater-se à fonte voluntária da ação e determiná-la pelo objetivo, a intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta visada na ação. A intenção é um movimento da vontade em direção ao objetivo. Ela diz respeito ao fim visado pela ação. É a meta do bem que se espera da ação praticada. Não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para um mesmo objetivo ações múltiplas. Pode orientar toda a vida para o fim último. E aqui nós já temos um exemplo. Um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor a Deus, fim último de todas as nossas ações. Uma mesma ação também pode ser inspirada por intenções diversas. Por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou para vangloriar-se. Então, como a gente disse, em resumo, significa que cada caso é um caso e precisa ser analisado. Depende do que o sujeito quer, o objeto, o que ele quer praticar, qual é a sua intenção. Qual é a sua intenção? Isso é fundamental. E aqui a gente vê um exemplo claro. Nem sempre um ato que é bom, ele é em si bom. Ou pode ser, aqui nós vemos, uma pessoa age, pratica a caridade, a ajuda ao próximo, porque ele ama a Deus. É isso que Deus quer do ser humano, que a gente pratique a caridade, o amor, a generosidade, a fraternidade. Então, o fim último é o amor a Deus. Então, esse ato é bom. Agora, já uma caridade, muitas vezes a gente chama de esmola,
uma doação, em que a pessoa está fazendo isso, já não é mais por amor a Deus, mas porque a pessoa está precisando de um favor dessa outra pessoa, aí já é um negócio. Ou então a pessoa quer se mostrar. Isso acontece até mesmo com as empresas que precisam fazer doações para melhorar a sua imagem perante a sociedade. Não é bem o fim de ajudar uma instituição, mas o conceito de melhorar a imagem do doador ou da empresa ou da entidade, da instituição. Então fica bem claro, a gente vê que precisa daqueles 3 elementos para que os atos humanos sejam classificados como bons ou maus. Vamos ler. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo, como a mentira e a maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Ao contrário, acrescentada uma intenção má, por exemplo, a vanglória, o ato em si bom, como a esmola, torna-se mal. Acabamos de comentar no parágrafo anterior o que nós vemos aqui como exemplos. Como que um ato em si, ele nem sempre se torna bom ou justo, se atrás disso tem uma má intenção. Aqui, a mentira, a maledicência, uma pessoa que mente para alguém, para uma empresa, para uma instituição, né? Ou faz maledicências, pensando que está ajudando uma outra. E isso acontece demais, né? E nós vimos a questão também da caridade praticada, uma questão de vanglória, de conceito de imagem, né? Por isso nós podemos continuar. Vamos agora para o 1754. Vamos ler. As circunstâncias, incluídas as consequências, são os elementos secundários de um ato moral. Contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou a maldade moral dos atos humanos. Um exemplo, o montante de um furto. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente. Agir, por exemplo, por temor da morte. As circunstâncias não podem, por si, modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não podem tornar boa ou justa uma ação que é má em si. Então, não são as circunstâncias que qualificam uma ação, um ato, como bom ou mau. Não. O objeto sempre, ou ele é bom ou ele é mau. Então, nós temos aqui que as circunstâncias, às vezes, atenuam a imputabilidade de um ato humano. Aqui nós vemos um exemplo de o montante de um furto. Uma coisa é você furtar, né, um pequeno valor de uma empresa grande, milionária, né, que tem muitos recursos. Mas esse pequeno valor furtado de um pobre, aí já é um montante considerável. Está vendo como é que as circunstâncias mudam? Furtar, por exemplo, você também faz isso se alguém errar no troco para você. Um caixa distraído, numa compra, digamos, de R$50, você deu um valor um pouquinho maior, a pessoa te volta um troco a mais e você não devolve, você está furtando esse valor, porque você vai embora, a consciência vai te acusar. Depois nós vamos ver isso no uso da consciência. Você está furtando do caixa, porque é uma pessoa que depois vai pagar essa diferença de caixa, e muitas vezes essa pessoa é pobre, e está furtando também de uma empresa.
né, que tem maiores recursos, mas o fato se agrava devido às circunstâncias. Então, cada caso é assim, né? Para os atos humanos serem classificados de moralmente bons ou moralmente maus. No item 2, nós continuamos vendo quando que os atos são bons ou maus. Vamos ler. O ato moralmente bom supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Uma finalidade má corrompe a ação, mesmo que seu objeto seja bom em si. Por exemplo, rezar e jejuar para ser visto pelos homens. O objeto da escolha, por si só, pode viciar o conjunto de determinado agir. Existem comportamentos concretos, como a fornicação, cuja escolha é sempre errônea, pois escolhê-lo significa uma desordem da vontade, isto é um mal moral. Então, como disse, sempre se supõe a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias para que um ato seja considerado bom ou mesmo mau. Mas, às vezes você tem uma intenção em si boa, o objeto é bom, rezar, jejuar. Mas como que você está fazendo? Para quê? Para quê? E aqui vem um exemplo claro. É para você se mostrar para as pessoas. Então isso é vaidade. Então esse ato já se torna mal, apesar de o ato em si ser bom na sua origem. Aqui tem um outro exemplo, né, que tem casos que sempre são errados, moralmente maus. Vem o exemplo da fornicação, que é o ato sexual fora do casamento dos cônjuges. É um ato sexual entre pessoas que não são abençoadas pelo sacramento do matrimônio. Chama-se fornicação. O coito, o ato sexual em si, cuja escolha é sempre errada. Moralmente é um mal. É um mal moral. Seguinte, vamos ler. É errado, pois, julgar a moralidade dos atos humanos, considerando só a intenção que os inspira, ou as circunstâncias, meio ambiente, pressão social, constrangimento, necessidade de agir, etc., que compõem o quadro. Existem atos que, por si mesmos e em si mesmos, independentemente das circunstâncias e intenções, são sempre gravemente ilícitos em virtude do seu objeto. A blasfêmia e o perjúrio, o homicídio e o adultério. Não é permitido praticar um mal para que dele resulte um bem. Como vimos, há casos em que é necessário um juízo para se ver as fontes, né? O objeto, né? A vontade, a intenção, as circunstâncias. Tudo depende, né, também de circunstâncias. Mas há atos que na sua origem nós podemos dizer são pecados graves, o que aqui chama de atos ilícitos. São sempre errados. Não depende mais de circunstâncias nem das intenções. E vem alguns exemplos, que mais para frente nós também vamos poder fazer outras considerações, porque nós temos ainda na sequência, né, nesta sessão dos nossos estudos, né, há várias considerações a fazer
sobre paixões e depois sobre o pecado em si. Blasfêmia. A blasfêmia é você ofender diretamente a Deus, de qualquer modo. A blasfêmia é sempre um ato errado, porque você enfrenta, xinga, desobedece claramente a Deus. É o pecado do orgulho exacerbado, né? É um pecado contra Deus diretamente. Perjúrio, uma definição também bem ampla, porque inclusive é crime no direito penal. Perjúrio é o falso testemunho, é jurar falso. Você sabe que uma pessoa praticou um crime, mas você é chamado ao tribunal para defender essa pessoa e você sabe que essa pessoa agiu errado, mas para ajudar a pessoa, você vai cometer um perjúrio, você vai jurar falso. Então, o ato em si é errado. Você não pode jurar falso. E isso, o juramento é permanentemente, é sempre proibido, né, nas Sagradas Escrituras, inclusive pelo próprio Cristo, né, que é o falso juramento. E aí dentro do falso juramento vem a calúnia, que é um pecado gravíssimo. A calúnia é você mentir deliberadamente sobre alguém. Uma mentira geralmente é grave. Depois que você calunia uma pessoa, dificilmente essa pessoa reconquista a sua fama, porque, né, tem vários exemplos, nós não temos aqui esse tempo para contar historinhas, mas todo mundo sabe o quanto que uma calúnia, uma mentira inventada sobre alguém prejudica essa pessoa na mente de muitas pessoas para sempre. Talvez com alguns você consiga, né, recuperar a fama da pessoa caluniada, mas de todos você não consegue, né? Então, o perjúrio, o falso testemunho, a calúnia, atos em si pecaminosos e ilícitos. Homicídio nem se fala. Nós não vamos aqui, né, dar muitos exemplos, vamos falar também do aborto, né, que é um crime hediondo, o infanticídio, mas porque ainda nós vamos chegar lá nos mandamentos depois, na próxima sessão aí do catecismo. O adultério é um pecado grave. O adultério é a traição, a infidelidade que você prometeu lá no altar, você prometeu diante de testemunhas, amor e fidelidade ao cônjuge, e você depois vai ter o que nós chamamos há pouco de fornicação, que é relacionamentos sexuais com outras pessoas fora do seu casamento. Isso daí é adultério, tanto para a mulher quanto para o homem. O adultério é um pecado grave, que você volta as costas para Deus. Isso aí ainda nós também temos mais comentários quando chegarmos no estudo dos mandamentos um por um. E assim a gente termina esse artigo 4, a moralidade dos atos humanos, para ter assim umas primeiras noções a respeito dos atos quando são maus ou bons. Sempre também vale a intenção, as circunstâncias, o objeto em si. Mais um exemplo para terminar. Você está, um pecado até razoavelmente, né, leve, mas você está no supermercado e você quer pegar que seja uma barra de chocolate, furtar uma barra de chocolate. Então você já teve uma intenção de pegar aquilo que não é seu. Não é seu. Você tem que pegar e pagar. Você não tem que questionar se o dono do supermercado é rico, se não vai fazer falta. Mas aí a intenção já está errada. É furtar. Uma coisa pequena, uma barra de chocolate, que seja. É um pecado, sim. Agora,
Às vezes você não vai praticar esse ato porque tem câmera, ou porque tem alguém vendo, porque você viu que tem um segurança por perto. Se você pegar, você vai ser pego, né? Você que vai ser pego. Então, a pessoa não pratica esse ato. Está vendo? Nem fez, nem praticou o furto, mas a intenção foi de furtar. Então, a moral estuda esses casos, né? E procura orientar, como a igreja faz, a pessoa sempre seguir aquele conselho lá do Eclesiástico, das Escrituras em geral. Pratique o bem, escolha o bem, evite o mal. É assim a nossa caminhada de fé. E nós vamos, na próxima videoaula, já entrar no artigo 5. Outro assunto interessante, que é a moralidade das paixões humanas. Nem sempre as paixões são erradas. Há paixões, normalmente o homem é apaixonado, ele tem emoções, ele tem sentimentos. É isso que nós vamos comentar no nosso próximo encontro. Continue perseverante, determinado nesses estudos, porque a gente só tem esse interesse de crescer na fé. E fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.